Há clubes que se explicam com títulos e depois há clubes que se explicam com sentimento. O Vitória Sport Clube é um desses casos, uma cidade inteira que vive o futebol de uma forma quase única em Portugal. O convidado de hoje conhece bem essa realidade, viveu Guimarães por dentro, sentiu o peso da camisola e o poder de um estádio que nunca fica indiferente. Agora está longe, um novo desafio na Sérvia, mas há ligações que simplesmente não se acabam. Hoje connosco no Sem Filtros, Tomás Anda. Bem-vindo. Obrigado por esta apresentação. Acho que nunca tive uma apresentação assim. Já ganhei o dia, Tomás. Já ganhaste o dia, já. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e poder falar um bocadinho contigo, Bruno. É um gosto também termos connosco aqui no nosso Sem Filtros. Obrigada por teres aceitado. Nada. Começamos pelo presente. Abraçaste agora um novo projeto na Sérvia. Como tem sido esta nova aventura e o que mais te surpreendeu nesta mudança, não é? Que foi uma grande mudança na tua vida. De facto, foi realmente uma mudança drástica na minha vida. A primeira vez que tenho uma experiência fora do país, não só fora do país, realmente fora do Vitória, que tinha sido o meu único clube até então na minha curta carreira profissional. Mas olha, tem sido uma experiência muito enriquecedora, tem-me acrescentado muito, não só a nível humano, mas a nível profissional. Tenho tido a oportunidade de partilhar o balneário com jogadores que fizeram carreiras muito interessantes e figuras importantes no mundo do futebol. E diria que aquilo que mais me surpreendeu foi a forma como os adeptos vivem este clube. É assim, eu já estava à espera, já tinha essa indicação de que os adeptos aqui eram completamente malucos pelo clube, mas desde que cheguei aqui isso pôde-se confirmar e realmente a excitação deles perante o Estrela Vermelha é uma coisa inacreditável. Estavas a falar há pouco que o Vitória tinha sido, não é, o teu único amor no fundo, mas esse calor dos adeptos no fundo é uma sequência também do calor que já sentias aqui, não é, dos adeptos do Vitória. Já, por acaso nisso eles têm muitas parecenças. Eu no Vitória já tinha tido essa oportunidade de desfrutar daqueles que para mim são os melhores adeptos de Portugal. Se calhar também não sou a melhor pessoa para dizer isso, como é óbvio, mas sim, os Mas adeptos. olha, se não estão, não estão lá longe. Sim, mas não tenhas É um dúvidas. facto, não é? Os adeptos do Vitória e a cidade de Guimarães vive aquilo como ninguém. E eu já estava habituado a isso. Claro que aqui é numa escala maior, porque o clube tem mais adeptos, não só aqui na Sérvia, mas em todos os países balcãs, é um dos maiores clubes da região. Por isso a escala é maior, mas sim, eu já estava um bocadinho habituado a isso e ainda bem que a minha carreira me tem dado a oportunidade de jogar nestes clubes assim. Claro, dá outra adrenalina. Exatamente. Quando se aceita um desafio fora de Portugal, o que mais pesa na decisão? Aquela ambição profissional, não é, que é natural, ou também a curiosidade de viver algo na tua vida completamente diferente? É assim, na escolha deste clube, foram 2 coisas que pesaram. A primeira foi o facto de Estrela Vermelha todos os anos jogar competições europeias e neste caso eles costumam jogar quase sempre Liga dos Campeões. Por acaso, infelizmente este ano eles não conseguiram entrar, mas tive a oportunidade de jogar a Liga Europa pela primeira vez. E depois a segunda foi aquilo que estavas a dizer, o facto de eu nunca ter tido uma experiência fora do país e fora de Guimarães, dá-me a oportunidade de viver outras coisas, de crescer em muitos aspectos, de viver a vida, não só a nível futebolístico, mas a conhecer outras culturas, a fazer-me à vida, como se costuma dizer. Por isso, estes foram os dois tópicos que me fizeram vir para aqui. Estando agora longe, percebes melhor aquilo que o futebol português, não é? E certos clubes têm de especial, ou seja, consegues ter um olhar mais. Sentes que o teu olhar mudou também? Um bocadinho, sim. Agora visto de fora, primeiro tenho a ideia de que o futebol, que nós em Portugal achamos que o futebol português é maior do que aquilo que realmente é, na minha opinião. E eu quando estava aí sentia exatamente o mesmo. Acho que nós estamos um bocadinho numa bolha, o que também é bom, mas às vezes pode ser negativo, porque nós temos que crescer em muitas coisas, nomeadamente, e eu se calhar já cometi esse erro, mas aqui na Sérvia, a nível de durante o jogo, não se vê ninguém a reclamar com os árbitros.
Nenhum jogador de ambas as equipas reclama com árbitros, é muito, muito raro. E em Portugal é muito mais comum, por isso notei logo essa diferença. E sim, é claro que há muitas coisas diferentes a nível de futebol. Aqui, o futebol em Portugal é muito mais competitivo, é muito melhor, não há dúvidas disso. Mas aqui, com as competições europeias, pronto, fizeram vir para aqui. Ok. Hum, E mesmo estando aí, deduzo que tenhas acompanhado esse grande acontecimento que foi a vitória do Vitória na nossa Taça da Liga. Acompanhaste Claro, de perto, como é que foi? acompanhei. Posso dizer, nós aqui na Sérvia temos uma pausa de inverno por causa da neve, e nós estávamos em estágio de pré-época, entre aspas, na Turquia, e lá já eram 2 da manhã e ia jogar o Vitória com o Braga e eu fiquei a ver o jogo, como é óbvio. E quando, opa, e eu sei que os meus amigos estavam nos outros quartos, estavam a dormir, mas quando o Charles defendeu o penalti, eu gritei e devo ter acordado muita gente. E no Acordaste dia, agora? a se- e no dia a seguir meti-me com o Mateus, que o Mateus estava sempre a torcer pelo Braga também. Mas sim, foi épico. O clube merecia já há muito tempo. O Vitória é um clube muito grande para ter tão poucos títulos, na minha opinião. Ahm, Fiquei um bocadinho triste no sentido de não poder estar Não aí, teres conseguido, não é? exatamente, Estar presente neste momento. estar presente, mas tenho a certeza que de certa forma eu devo ter contribuído um bocadinho para isso, Claro. eu e todos os meus colegas que já passaram aí e não estão, mas foi épico, a cidade merece, o clube merece. E pelas imagens, não sei se viste ou não, depois do jogo, aquele ambiente no Toural, Vi, estavas à espera que, pá, que fosse uma coisa assim sinceramente estava, porque primeiro porque os adeptos de Vitória quando é para festejar, festejam no em máximo, grande. festejam à grande e no máximo. E depois era o que eu estava a dizer, o Vitória tem poucos títulos para a grandeza que tem, e os adeptos, quando têm a oportunidade de celebrar um título, podem dizer que é a Taça da Liga, que não é um campeonato, que é uma Taça de Portugal. Isso para nós adeptos de Vitória, isso pouco interessa. Era um título, era uma competição para se jogar, e quando a Vitória entra para jogar é para ganhar. Por isso não me surpreendeu nada, até a minha família lá em casa foi festejar, por Foram? isso foram. Por isso fiquei todo contente, muito orgulhoso. Vamos recuar agora um pouco mais. Lembras-te do teu primeiro dia em Guimarães? A imagem que ficou, a primeira sensação da cidade, do clube? Pá, mesmo voltando às tuas origens, consegues recordar dessas Lembro-me, sensações? lembro perfeitamente. Era muito novo. Eu comecei a jogar futebol no Moreirense com 4 anos e aos 9 anos fui para o Vitória. Por isso já tinha alguma memória daquilo que aconteceu. E lembro que aquilo era um mundo completamente diferente para mim. Eu vou ser sincero, eu quando estava no Moreirense, não tinha o hábito muito de ir a Guimarães, à cidade, ao centro histórico, ao estádio. Mas a partir do momento em que entrei no clube, eu consegui perceber que eles tinham algo de especial, algo diferente, e eu acho que acabou por me influenciar a mim e à minha família. Nós tornámos-nos todos vitorianos a partir do momento em que eu fui para lá. E lembro-me perfeitamente que cresci muito com todos os treinadores da formação que eu tive no início, porque eu, se calhar, como vim de um clube diferente, e os miúdos que eu apanhei naquela altura se calhar já tinham uma base futebolística um bocadinho mais avançada que a minha, por isso quando eu cheguei lá tive que aprender muitas coisas e rápido. Mas foi muito bom. Olhando para trás, eu estou muito orgulhoso do meu percurso, de toda a gente que eu encontrei desde o primeiro dia, todos os funcionários do clube. É especial, Diz-se muitas vezes que o Vitória não se explica, sente-se, não é? Quando é que exatamente. percebeste o significado disso, verdadeiramente? Eu acho que percebi o significado disso em 2013, quando a Vitória vai à final da Taça de Portugal e ganha a Taça de Portugal. E quando fomos festejar para o Toural, acho que foi aí que eu realmente percebi a grandeza do clube onde eu estava. E também, para ser sincero, eu era um miúdo muito interessado pelo futebol e, por exemplo, eu podia estar a jogar nos infantis do Vitória, mas eu todos os fins de semana ia com o meu pai sempre que podíamos ver jogos dos outros escalões do Vitória na formação, e conseguia ver que estava sempre cheio, o complexo do Vitória estava sempre cheio, e aí é nessas pequenas coisas, nesses pormenores, que
que também notamos a diferença e aquilo que os adeptos sentiam pelo clube. Por isso diria que foi por aí. Há jogadores que dizem que representar o Vitória é diferente de representar outros clubes. Não tiveste ainda a oportunidade, pronto, de nível profissional, frequentar, praticar futebol noutro Sim. clube que não o Vitória, mas concordas com esta ideia? Concordo, também diria que quem consegue ter sucesso no Vitória e representar o Vitória está preparado para todo o tipo de desafios no futebol, isso também concordo, porque no Vitória é obrigatório, os adeptos não querem saber se tu estás a passar por dificuldades financeiras, se tens uma equipa que vale 100 milhões ou se vale 2 milhões, os adeptos não querem saber disso e ainda bem, é completamente normal. Quando eu era adepto, se calhar pensava exatamente o mesmo. E nós somos habituados a essa exigência, essa pressão desde muito cedo. Nós no Vitória temos que ganhar todos os jogos. Ponto final. Não interessa se chegamos contra Benfica, Porto, Sporting, isso não interessa. Tens que ganhar todos os jogos. Por isso, e sente-se essa pressão quando as coisas não correm bem. Por isso acho que quem consegue jogar no Vitória consegue estar preparado para muitas coisas durante a carreira profissional. Um futebolista que passa pelo Vitória é um futebolista com sorte. É isso que queres Exatamente. dizer, no fundo. 100%. É exatamente isso. O estádio do Afonso Henriques tem também, não é, naturalmente, uma atmosfera muito própria. Qual foi o momento em que pensaste, ok, pá, isto aqui é mesmo surreal, isto que está a Ui, acontecer? essa Tiveste assim pergunta. algum jogo essa- que lembres que foi assim, pá, Deixa-me pensar. Eu tenho vários. Quando jogámos com o Braga, na minha primeira época, o Pepe era o treinador no jogo em casa e marcámos, acho que ganhámos 1-0 ou 2-1, acho que foi 2-1. Aos 90 minutos, um golo do Nelson da Luz, em que o estádio veio abaixo e aí lembro perfeitamente. Lembro perfeitamente um jogo há 10 anos com o Sporting em casa, que também me marcou muito, não só por termos ganho o jogo, mas também pelo ambiente que estava. Há muitos exemplos. Mesmo ano passado, no jogo com o Betis em casa, em que depois infelizmente fomos eliminados para a Liga Conferência, mas que me marcaram muito. E não só jogos em casa, as deslocações do Vitória também são uma coisa do outro mundo. Aconselho-te a ir numa deslocação de adeptos do Vitória. olha que eu vou. Um jogo fora, Na verdade já tentei, às vezes é um bocadinho vais adorar. complicado, não é? Porque claro, que, não é? Às vezes tem aquelas particularidades próprias, mas Não, olha, eles são adorava, tranquilos, são adorava. tranquilos. Olha, e já que falaste nesse jogo que foi importante para ti, esse tal Vitória Sporting, em que foste o homem do jogo, verdade? Verdade. Fizeste um jogo absolutamente extraordinário. Contaram-me que houve um momento de equipa em que houve uma troca de prendas, não sei se no âmbito de amigo secreto do Natal ou o que é que foi, mas houve uma troca de prendas. Na altura recebeste um Certo. peluchinho com alusivo a um animal. Queres explicar que animal é e o porquê desse Sim, animal? primeiro gostava de saber como é que tiveste essa informação, isso era Olha, melhor. uma boa Mas já repórter sei que não nunca podes revela as dizer. suas fontes, é verdade. Exatamente. Não, nós no Vitória tínhamos essas brincadeiras, era um jantar natalício, nós antes de Natal, fazíamos sempre um jantar natalício em que depois tinha que se comprar uma prenda para um amigo secreto, e a mim deram-me deram um peluche, um animal, o animal era o polvo. Tu se calhar não és de Guimarães nem segues tanto o Vitória, mas os adeptos começaram, porque eu nesse ano tornei-me um jogador muito diferente, não é muito diferente, mas acrescentei muito mais ao meu jogo daquilo que eu tinha. Tornei-me muito mais um médio box-to-box, com muita intensidade, que reparava muitas bolas, que ia ao ataque e à defesa, que aparecia na área, que marcava, que assistia, e os adeptos começaram a chamar-me polvo por causa dos tentáculos do polvo que chegava a todo lado. E depois dentro do balneário isso também começou a aderir esse nome, e depois lá alguém, ainda não sei quem foi, passado este tempo todo não sei quem foi, mas na troca de prendas deram-me um polvo. E também já me deram um polvo congelado numa dessas trocas de Um prendas. polvo Um polvo verdadeiro. verdadeiro congelado. Para tu Esse já veres. foi, né? Claro, já o Esse conheço. já foi, Estava já. Esse foi, bom? deve ter ido no dia a seguir, não me lembro, mas devia estar. Devia estar bom. E o Devia estar bom. peluchinho, ainda guardas Sim, sim. com O carinho? peluchinho está em Portugal, mas guarda um carinho. Ok. E olha, recordando desse jogo, desse teu, que foi um dos, né, dos que marcantes, acredito eu, recordas-te de quê? Desse Vitória Sporting? Olha, recordo-me de estarmos a perder e depois darmos a volta ao jogo, de ficar 2-1 e depois o Sporting voltar a empatar 2-2 e nós já nos últimos 10 minutos fazermos o 3-2.
Lembro que estava uma noite chuvosa, muito chuvosa, foi muito difícil, o campo estava muito pesado. Mas marcou-me porque primeiro jogámos contra uma equipa muito forte na altura, aquele Sporting do Ruben Amorim era muito forte. E acho que até lá, não sei se alguém tinha vencido o Sporting ainda. E depois recordo-me porque acho que foi um jogo muito bem conseguido, não só da minha parte, mas como da equipa. E senti que estávamos lá todos uns pelos outros, verdadeiro sentido de união no futebol, e isso marcou-me. Foi um sentimento muito, muito bom. Guimarães é mesmo isso, não é? Ali fala-se quase de identidade de cidade com o clube, não é? É uma mística, eu diria que aquilo é mística de Guimarães, mística do Vitória. Qual foi o jogo em que sentiste mais essa forte ligação entre equipa e adeptos? Que estavam ali mesmo como um só? Houve esse jogo? Houve muitos, houve muitos. Houve muitos. Por exemplo, quando eu estive lesionado, eu tive muito tempo lesionado, e depois voltei, em que até que eu faço um golo ao Rio Ave fora, que nos dá a qualificação para as competições europeias. Esse jogo lembro perfeitamente, nós jogar fora em Vila do Conde, eu senti que nós estávamos numa comunhão autêntica com os adeptos, por isso esse é um dos exemplos. Já tiveste algum momento assim mais fora do normal com adeptos? Mas no sentido No sentido positivo? bom, positivo, claro, claro. Não Também vale a pena negativo falarmos não de- tive. Não, negativo Também também não acredito tive. que não Também tenhas não tive. tido. Não, não tive, não tive. Mas houve já quem Ah, tivesse tido, não é? A gente sabe. acredito, acredito. Ah, Foi o melhor não, momento assim com adeptos. positivo. Sabes que eu por acaso antes de começarmos esta conversa tinha-te dito que confidenciei-te que eu não sou uma pessoa muito de mensagens nas redes sociais, ler muitas coisas, mas às vezes há mensagens que, principalmente os mais jovens, que nos dizem coisas que são boas de se ouvir, de que somos um orgulho para eles, ou um exemplo, e é um sinal que as nossas coisas foram bem feitas, e nem que seja pelo nível futebolístico, mas pelo nível de ser humano. Isso para mim é o mais importante, e eu sinto-me de consciência tranquila de que o meu percurso até aqui, eu fui sempre íntegro com toda a gente, e isso para mim é o mais importante. E pronto, essas mensagens, se calhar quando eu ia passear a Guimarães e via algum adepto, e davam-me carinho, as coisas normais. Se tivesses que escolher um momento marcante com a camisola do Vitória, qual seria? Um momento marcante com a camisola do Vitória. Hum, Eu diria a minha estreia. A minha estreia que foi no jogo na Taça da Liga fora, contra o Casa Pia. Foi aí. E um momento mais difícil, daqueles que também te ajuda a perceber esse tal peso da camisola e responsabilidade, não é? Um dos momentos mais difíceis, o jogo que nós tivemos o ano passado em casa, já não me lembro se foi com o Farense ou o Arouca, acho que foi Farense, em que nós podíamos ter garantido a qualificação para as competições europeias e não conseguimos. E também a nossa eliminação há 2 anos ou 3 contra o Célia. Íamos entrar na Liga Conferência, mas fomos eliminados em casa nos penaltis. Foram os momentos mais difíceis. Também faz parte, não é, Tomás? É assim, para não falar da minha lesão. Como é óbvio. Claro, claro, como é Isso óbvio. aí, se calhar, isso foi o pior, como é óbvio. Claro. Há algum companheiro de equipa vitoriano com quem criasses uma ligação especial dentro e fora do campo? Ou seja, tens um melhor amigo no futebol vitoriano? Muitos, muitos. Tenho muitos, olha, podia falar de amigos meus que fizeram a formação toda comigo, mas que infelizmente depois não chegaram à equipa profissional, à equipa principal de Vitória, por variadas razões. O futebol também é sorte, para ser sincero. Mas um que tenha chegado à equipa principal e depois já tenha mantido o André Almeida. O André Almeida, por exemplo, que agora está no Valência, falo muito com ele, um dos meus melhores amigos de futebol, vitoriano também, por isso. Mas eu vou-te dizer uma coisa: toda a gente que não é do Vitória e vai jogar para o Vitória, depois fica vitoriano. Não sei explicar isso. Por exemplo, o Nelson Oliveira está lá agora. E eu sei que ele antes não era vitoriano, se calhar já acompanhava, mas não com muita atenção. Mas eu sei, e ele é um dos meus melhores amigos do futebol, eu sei que ele adora o Vitória, e sei que se tornou vitoriano por aquilo que, Converteu-se. por aquilo que o clube o faz sentir.
por isso é um dos. O Jorge Fernandes, o Rochinha, o Rafa Soares, há muitos. Mas tens assim não tens então, aquele Não tenho um, o não mais tenho mais. um. Posso dizer o André, porque o André já o conheço há muito tempo, fizemos a formação juntas no Vitória, por isso posso dizer o André. E histórias de balneário? Histórias de balneário? Sim, recordas-te assim de alguma de algum momento assim mais feliz, mais de brincadeira que tenham tido no balneário do Eu tenho Vitória? saudades. O que é que eu tenho saudades? De Balneário de Vitória. Tenho saudades de quando alguém fazia anos. Comíamos um frango sempre no balneário. Comíamos frango, chouriços. Alguém levava um pastel de nata para comer. Tenho saudades disso, que aqui na Sérvia não existe. Por isso eu tenho saudades disso. Tens Tenho que saudades. implementar aí, não dá. É difícil, é um bocado difícil aqui. Tenho saudades da competitividade nós temos uma mesa de ping-pong no balneário e muitas das vezes dava muita confusão. Então, principalmente neste último ano, não vou dizer nomes de jogadores, mas Não vais dizer, vais, não vais. vou dizer. Posso dizer que também são meus amigos, o Nelson Oliveira, o Telmo Arcanjo, Nuno Santos. Ui, o Telmo Arcanjo então também para brincar, não é? Exatamente, é tudo malta boa para a brincadeira. Aquilo dava muita confusão, mas por isso tenho saudades desses momentos. Mas porquê que dava confusão a mesa de ping-pong? Dava confusão porque primeiro toda a gente diz que é melhor que o outro e depois apostavam coisas estúpidas que não Mas vou. jogavam ping-pong, né? Sim, jogavam Ok, ping-pong, faziam sim, tipo sim. torneios de ping-pong, Sim, ok. exatamente, mas quando a um ponto às vezes não corria como queriam, ou a bola ia fora e o outro dizia que não ia fora, que batia 2 vezes e depois dava ali um bocado de confusão, um bate-boca qualquer, e enervavam-se ali um bocado, mas é normal, é normal do futebol. Mas situações tipo partidas ou assim, faziam ou não? Fazíamos, sim, Quem é fazíamos que era o muito. principal, pregador de partidas? Nelson Oliveira, é o Ok. pior. O pior, Qual foi esconder, qual foi a esconder pior deles? coisas, esconder, por exemplo, não sei, deixa-me pensar numa comigo. Uma se calhar nem tem piada nenhuma. Para mim, na altura, não teve piada nenhuma, mas para ele teve. O que é que Eu ele devo fez? ter levado uma camisa qualquer que ele achou piada à camisa que eu estava a levar e ou pôs a camisa no frigorífico ou dobrou a camisa e depois comprou uma toalha de mesa para eu usar. Uma coisa assim, coisas dessas, sabes? Coisas estúpidas de balneário de futebol. Mas ele acha que te vestias bem? Acha, sim, ele acha que vestia bem, mas se calhar nessa altura com a camisa não achou. Foi tipo, não gostou da camisa, achou que não Sim, sim. pronto, enfim. Mas era tudo coisas recíprocas. Era tudo coisas recíprocas. Fizeste alguma? Ui, fizemos muitas, muitas. Não, mas Fizemos tu, muito. qual foi a pior que já fizeste? Qual foi a pior que eu fiz? Deixa-me pensar. Eu não era uma pessoa muito de meter nessas coisas, sempre fui muito à parte disso. Mas deixa-me pensar. Ou pendurar sapatilhas dele que eu achava que também eram desnecessárias para o contexto, pendurar no balneário, a esconder no ginásio, ou atirar sapatilhas para o campo e ele passar a manhã toda depois do treino acabar à procura das sapatilhas. Deve ter sido uma dessas. Isso é muito soft, isso são coisas soft do futebol. Pois, mas não houve assim mais assim Não, houve coisas muito piores, mas não posso contar aqui, isso não. é mesmo? É, sim, não posso, Bruno. E momentos assim, pronto, nesses parabéns, né, dia de aniversário era dia de frango, não é? Sim. Havia assim, sei lá, alguma brincadeira, vocês comiam ali mesmo no balneário, como é que era? Comíamos todos no balneário. Não me lembro do jogador que fez anos. Eu acho que foi o Varela, o Bruno Varela. Uma vez fez anos e nós no campo estávamos a fazer um corredor. Faz um corredor quando alguém faz anos, faz um corredor em que a pessoa que faz anos tem que passar no meio do corredor. Achado, Exatamente, tem que ser aprachado e nós damos uns cachaços, não sei achado. como é que lhe chamam, Sim. exatamente. Pronto, e alguém deve ter. Eu lembro de alguém pôr ovos, a tirar ovos para a cabeça dele e farinha e essas coisas. Lembro-me disso, uma dessas. Quase que se fazia ali um bolo. É. Que tipo de jogador achas que, no termos de perfil, achas que encaixa melhor no espírito, naquilo que é o espírito do Vitória? Eu acho que a coisa mais importante, o aspecto mais importante de um jogador de Vitória é a mentalidade que tem que ter. Tem que ser um jogador corajoso, um jogador com coragem. Tem que ter personalidade, não pode ter medo de assumir, não pode de assumir o jogo, não pode fugir, não se pode esconder, porque há muitos momentos, principalmente
em casa, quando as coisas não estão a correr bem e é normal, em que nós sentimos aquele burburinho das bancadas ou um assobio, e não é por mal, os adeptos não nos querem Sim, assobiar, faz parte da mas exigência, não é? exatamente, mas é Sim. diferente dos outros clubes, acredita. E é nesse momento que tu não te podes esconder, porque se tu assumires o jogo aí, tiveres personalidade juntamente com os teus colegas, tu vais crescer muito nessas fases, vais crescer muito. Por isso eu diria que ter coragem, claro que é muito importante, tens de ter qualidade, a parte do princípio que tens de ter muita qualidade, para jogar no Vitória tens de ter muita qualidade. O Clube Vitória é um clube muito grande e muitos Tem que jogadores ser logo gostavam, em causa, não é? exatamente, gostavam de representar o Vitória. E por isso essa mentalidade e depois a parte competitiva, a mentalidade competitiva de querer ganhar todos os jogos, independentemente do adversário, independentemente se jogas em casa ou fora, eu diria que é muito por aí, ou seja, a parte mental, emocional, acho que é a parte mais importante. Há alguma história ou episódio em Guimarães que nunca contaste, mas que guardas com carinho? Não sei, Que eu alguma nunca situação, por contei. exemplo, em que ias na rua e com algum adepto, algum episódio que nunca falaste sobre? Eu acho que se calhar, é assim, se calhar já aconteceram, mas eu não estou a recordar de nenhum. Ah, Deixa-me pensar aqui um bocadinho. Ah, é assim, eu lembro-me de um episódio em que dá para descrever aquilo que é o sentimento de ser vitoriano, que é, eu lembro, eu não sei se o jogo foi sábado ou domingo, e eu lembro-me que nós ganhámos o jogo e no dia a seguir devíamos ter tido folga e eu por acaso fui passear ao Centro Histórico de Guimarães com a minha namorada. E eu lembro-me de estar a falar com um adepto vir falar comigo e estar a derramar lágrimas, de estar contente e feliz, porque diz que a semana dele mudou completamente por nós termos ganho. Mesmo que as coisas na vida pessoal se calhar não estejam a correr tão bem, a semana dele mudou completamente com uma vitória do Vitória ao fim de semana. E isso demonstra aquilo que é o Vitória, porque quando o Vitória não ganha, acredita que a semana dos vitorianos e da cidade de Guimarães é muito difícil e muda mesmo. Eu acho que a forma como as pessoas estão no dia a dia muda completamente. Há aqui uma espécie de dependência emocional, porque é assim, em todo o lado, após uma vitória, a semana de trabalho é sempre mais fácil, digamos assim. E para as pessoas, para os verdadeiros adeptos, acaba por também ser um pouco isso. Será? É isso sim. E olha que há muitos clubes em que o clube ganha e a semana depois é exatamente igual. Acredita que há muitos clubes assim. No Que Vitória ganha ou não. perde é igual? Sim, acredito que não para todos os adeptos, como é óbvio, Ok, sim, porque sim, sim. mas eu estou a dizer, ali em Guimarães, a cidade toda aquilo é 95% de vitória, 90 mais, se calhar 99% de vitória. Por isso, posso dizer que influencia muito o ritmo da cidade, a nível económico, social, tudo. Andam sempre juntos. Exatamente. Estando agora longe, o que é que sentes quando ouves falar do Vitória? O que é que te deixa mais saudade? Aquele sentimento de família. Aqui o clube recebeu-me muito bem, sou muito feliz aqui, mas o sentimento é diferente, é completamente diferente. As relações, tenho saudade das relações humanas que criei com todo o staff, também passei muito tempo, por isso é normal, principalmente essa parte das relações humanas é algo que eu tenho saudade. E em termos de família, como é que foi essa adaptação da tua namorada, da Bianca? Como é que foi também teres esse apoio que é fundamental, não é? Na vida de um jogador de futebol. Como é que tens sentido essa mudança muito grande, sem dúvida, mas com esse apoio acredito que tem sido Sim. mais fácil ou um pouco menos difícil, não é? É muito, isso é a parte principal de tudo. Se não estivesse atrás de mim, como eu costumo dizer, a minha família, a minha namorada, a Bianca, hum, se não tivesse, eu não tinha chegado aqui em primeiro lugar. Isso, eles são a parte mais importante da minha vida. E como é óbvio, não é fácil ir para tão longe da família, mas sabes que no futebol nós desde muito novos somos habituados a viajar para torneios, a viajar para jogos fora, em termos de fazer estágios e já estamos longe da família. Por isso eu desde novo já fui um bocadinho habituado a isso, a estar longe da família. Claro que foi difícil e é difícil e se me perguntarem, eu prefiro estar em Portugal. Eu prefiro estar em Portugal ao lado da minha família.
mas a carreira profissional e os meus sonhos fazem com que seja preciso ver o que é que há lá fora, o que é que há lá fora no mundo. Mas mais importante de tudo é saber que eles apoiam-me em tudo e têm orgulho naquilo que eu estou a fazer. E aqui em Portugal tenho a minha namorada comigo que me ajuda em tudo. Facilita muito o meu trabalho. Já tiveste alguma situação engraçada com ela na rua, por exemplo? Ahm, Aqui na Sérvia? Sim, se já viveram assim algum momento assim mais caricato? Já, olha, quando vim para aqui a primeira semana, o clube, como ainda não tinha arranjado um apartamento para ficar ou uma casa, puseram-me aqui num hotel, aqui na Sérvia, e logo para aí no primeiro ou segundo dia, eu lembro-me de nós olharmos para a janela e víamos passar 10 tanques de guerra, como se fosse uma coisa completamente normal, porque eles aqui, eles têm um bocadinho orgulho em demonstrar essa força militar. Aqui nestes países eu comecei a perceber que é mais natural, mais usual, e ver essas coisas para nós não é usual, não é normal. Ficámos ali um bocadinho estressados, o que é que nós estamos aqui a fazer, mas afinal era tudo normal e não se passava nada. Olha, e diz-se muitas vezes, estavas a falar de força militar, isto também acaba por ter um pouco a ver com o hino do Vitória, não é? Que é um dos mais arrepiantes do futebol português, especialmente com o estádio cheio, É, como sabemos. Como era ouvir aquilo antes dos jogos? muito bom, arrepiava-me completamente. E o Vitória no início, quando lançou o hino, punha o hino quando nós começávamos a entrar em campo, mas acho que há um ano e meio, mudou só para quando nós já tínhamos entrado em campo e ou seja, quando o árbitro apitasse, o hino ainda estava a dar. Os adeptos ainda estavam a cantar. E ouvir aquilo à capela é surreal. O estádio todo a cantar é surreal. Dá-nos mais energia, parece que ficamos mais fortes. É uma questão também muito de energia. Tomás, se agora fechasses os olhos e voltasses ao relevado do Dom Afonso Henriques com o estádio cheio, consegues começar o hino do Vitória? Cantarolar um pouco? Que é aqui? Sim, aqui. Não mais for a cantar aqui. Eu posso dizer, eu adoro o hino e, como é óbvio, eu sei o hino todo. Como é que começa? O Vitória. Vitória, oh Vitória. E pronto, é top. Força. Não é logo por aí. Ai, não é logo para aí. Estás a ver, tens de me ensinar. Mas é top. Mas Eu o hino, consigo acompanhar a ouvir, mas de cor não sei. mas é um hino, posso dizer que é um hino. Tu nunca ouviste no estádio da Vitória, pois não? Já ouvi. Já Só ouviste? que, Pronto. ou seja, eu consigo acompanhar, mas assim sozinha não sei já como é que começa. Certo, mas para mim o que eu quero dizer é que o hino é algo mesmo muito especial e eu estou mesmo a ser sincero e honesto quando digo que me arrepia, o hino arrepia. Também por sentir a cidade, se calhar se perguntares a um estrangeiro que joga no Vitória, se calhar não percebe tão bem. Porque antigamente, quando eu estava no Vitória, o hino esse hino ainda não existia. Era outro hino. Poderia haver um hino, mas essa, no fundo, é música forte, não é? Aquela Mas só surgiu há cerca de é mais recente. 7 anos, 8 anos, diria. Antes Canta só um não bocadinho, existia. Tomás. Então, se sabes o início, diz-me o início, então. O quê? Desculpa? Diz-me só o início do hino. Oh Vitória, oh Vitória, rasga o tempo, segue em frente, peito em riste, oh Vitória. Queres mais? Eu também. Quero, estava tão bom. Deixa-me pensar. Peito em... Oh Vitória, quem resiste. Não, agora eu confundi, agora fiquei confuso, não é essa parte. Sabes que eu fico nervoso a cantar e fico confuso. Eu gosto daquela parte que é a hora. Exatamente, essa é top. Mas aí a voz já levanta, não é? É top, essa é top. É. Essa é quando ficas mais arrepiado. Verdade. E golos, Tomás? Tens assim algum gol favorito? Um golo favorito. Olha, vou ser sincero, eu não sou um jogador de marcar muitos golos. Certo, mas se marcares, qual foi que tu mais. Qual foi o meu favorito? Se tu me perguntares qual foi o meu primeiro golo pelo Vitória, eu acho que nem sei qual foi o primeiro golo pelo Vitória, para tu Não veres sei, que eu nem ligo, eu ligo tão pouco a essas coisas de números.
que se Há calhar nem coisas me mais lembro. importantes que os números, não é, Tomás? É por isso. Para mim é, mas no mundo do futebol Números isso são não é assim. importantes, não é? Sem Sim, dúvida, sim, são mas às importantes, sim. vezes há algo muito mais importante também do que os números ou igualmente importante, não é? Sim, sim, sim. Mas olha, um golo que me marcou, o golo que fiz ao Boa Vista, como é óbvio, foi um golo muito bonito. Um dos golos mais bonitos da minha carreira foi um golo que eu fiz na equipa B do Vitória, que eu relembro-me também, a jogar em casa, foi espetacular. O golo que fiz ao Rio Ave, que dá apuramento para as competições europeias. Também por acaso era o aniversário da minha namorada e lembro-me desse golo. Ahm, o golo que fiz ao Desportivo de Chaves, que foi um golo bonito também. Por isso, há vários. Continuas a acompanhar o futebol português assim, Tento ao máximo acompanhar, sim. claro, Não, o não, Vitória naturalmente, mas sim, continuas a sim, acompanhar. mas não vejo os jogos todos porque às vezes coincide aqui com o horário, mas tento acompanhar ao máximo. E o que é que te parece? Está a achar muito competitivo? Ahm, Parece Acompanhas também também. a segunda liga, por exemplo? Este ano não tenho acompanhado, mas posso dizer que o ano passado, e aliás, os anos todos que estive no Vitória, via os jogos quase todos que davam na parte da manhã, porque nós comíamos estágio no hotel, então reuníamos ali todos a ver os jogos da parte da manhã da segunda Liga e acompanhei sempre durante estes anos. Este ano, vou ser sincero, eu não estou a acompanhar. Mas parece-me sim, o campeonato parece-me estar competitivo, está vamos ver quem é campeão entre o Porto e o Sporting, na minha opinião. O Porto acho que está, claro, está melhor posicionado e parece, eu já joguei contra eles este ano e parecem-me ser a equipa mais forte até agora, mais consistente. Hum, Em teoria está e, na frente, não é? Costuma ser e assim, quem está na frente, não é? sim, Para já exatamente, é claro. quem está na frente. Mas falando do Vitória, particularmente, claro que o Vitória teve um feito espetacular, conseguiu vencer a taça da Liga e acho que todos sabemos que é um ano de mudança, de muita transformação e não é fácil quando há muita mudança e muitas peças importantes do balneário saem, mas o sucesso não pode ser só medido pelo resultado no final da época. Claro que isso é, se calhar, é a coisa mais importante para os adeptos e claro que no futebol, estás no futebol é para ganhar, isto é um desporto de alta competição e o Vitória felizmente ganhou uma taça este ano, por isso não nos podemos esquecer disso, mas eu acho que é de assinalar o crescimento de tantos jovens que o Vitória tem lançado este ano. O Vitória lançou muitos jovens este ano, ainda agora na seleção sub-21 temos lá 3 jogadores, o Diogo Sousa, o Noah Saviola e o Miguel Nogueira. Já acho que já não acontecia o Vitória ter 3 jogadores na seleção sub-21 há algum tempo, por isso é muito um indicador. E vamos ver como acaba a época a nível do campeonato. Está difícil chegar aos objetivos que eu sei que o Vitória tem internos, mas lá só acaba quando acabar a última jornada, por isso vamos ver. Achas importante e isso também, valorizar o próprio jogador jovem português? Não é, porque se conhecemos agora a realidade em Portugal há muitas equipas que de facto têm poucos jogadores portugueses, é o que é também, Sim. mas pronto, no caso do Vitória, achas que valorizam isso mesmo? A valorização do jovem jogador português é de facto muito importante também. Sim, sinto que o Vitória faz isso e para além do jovem português, sinto que o Vitória valoriza o jovem que vem na formação do Vitória. Pode ser português, pode ser brasileiro, espanhol, isso é a qualidade depois que o define. Mas sim, acho que a prova disso são os últimos anos das equipas da Vitória, têm tido muitos jovens portugueses que depois são vendidos. Por isso eu acho que a forma como o Vitória trabalha na minha opinião, é exemplar. Na minha opinião, é exemplar. Sei que nem sempre acompanha o desejo dos adeptos de ganhar todos os jogos, porque isso aí é quase impossível, é muito difícil, mas, mas sei que que lá dentro fazem o melhor que lhes é possível e essa valorização do jovem português e do jovem veteriano que vem da formação é só uma prova para todos os outros jovens de que é possível. Por isso, acho que isso é muito importante. E no que toca a treinadores, Tomás, porque lá no começo dizias-me que sempre foste um jogador muito interessado em conhecer mais do jogo. ah, Quem foi o treinador também que te
te ajudou mais nesse sentido, de entenderes melhor o jogo? Tiveste Hum, treinador ou os treinadores? Tive, é assim, eu costumo dizer, muitos treinadores foram importantes, todos os treinadores que eu tive foram importantes na minha formação como profissional. Nem que seja, costumo dizer isto, se calhar é um bocadinho mau, mas nem que seja a aprender aquilo que eu não devo fazer. Mas é verdade, mas no futebol é Acontece verdade. muito. Eu sou muito honesto e eu penso assim às vezes. É Hum, raro, mas acontece muito. Acontece. É Mas verdade. todos eles foram importantes no meu crescimento, para o bem ou de forma negativa, eu tive que aprender algumas coisas, por isso todos Claro. foram importantes. Agora, os que me marcaram mais a nível futebolístico, tático, que eu acho que eu adorei, foram o Luís Castro, no Sub-23 do Vitória. Ahm, para mim foi um dos melhores treinadores que eu já tive. Ele agora está em Espanha, no Levante, na primeira divisão espanhola. E tinha, por acaso, na equipa técnica dele um adjunto que foi o meu primeiro treinador na formação de Vitória quando eu cheguei lá, que para mim também é top, que é o Gilberto, o Mr. Gilberto Freitas. E diria que eles, e mais, o Rui Cunha, há mais treinadores, mas esses marcaram de forma muito, muito positiva. Depois, claro, tem o Pepa que me lançou na equipa principal do Vitória, já tinha ido treinar Grande várias vezes, Pepa. é grande Ele Pepa. também já participou aqui no nosso Sem Filtros. Espetáculo. Boa pessoa. E também gostei muito de trabalhar com o Mr. Rui Borges o ano passado. Acho que prepara muito bem os jogos. O Mr. Luís Freire tem uma ideia de jogo que eu me identifico muito. Com o Mr. Álvaro Pacheco, eu sinto que acrescentei muito ao meu jogo. Por exemplo, essa fase que me dizias do polvo, de onde vem essa brincadeira, é no ano do Mr. Álvaro Pacheco, do Mr. Moreno. Nós mudámos muito de treinador nesse ano. Ou seja, acrescentou muito ao meu jogo. Por isso, muitos acrescentaram, muitos marcaram, mas aqueles que guardo mais aqui comigo são o Mr. Luís Castro, da Show 23. Olha, mas, ó Tomás, tu és muito sortudo, digo-te já, tiveste aí treinadores fantásticos. Tive muitos. E se calhar eu estou-me a esquecer de treinadores, de certeza, que é injusto. Sim, mas né? Mr. Alex, Mr. Álvaro muitos. Pacheco, Luís Castro, Luís Freire, Pepa, Luís Freire, não é? Paulo Acredito Turra, que tive tenhas, muitos. tenhas bebido muito deles, não é? Sim, muito, muito. Muito, muito mesmo. E agora tenho a oportunidade aqui no Estrela Vermelha de ser treinado por um dos melhores jogadores de sempre da Sérvia, que ganhou a Liga dos Campeões no Inter, que é o Stankovic. Que também é uma figura muito importante no futebol mundial, por isso eu tenho muita sorte nesse aspecto. Tens mesmo. Em termos de momento assim especial com algum treinador, e não sei se foi com o Luís Castro, mas que te deixou assim, pá, uma mensagem de muita força no momento em que ou que estavas a precisar, ou recordas Acho assim que é de assim alguma também conversa? do Bino, Mr. Bino, que agora está nas seleções nacionais, também importante, muito importante. A conversa, é assim, eu recordo o Mr. Luís Castro porque ele tem muito daquilo que eu acredito no futebol, essa parte que eu te disse antes de ter coragem, de ter personalidade, não esconder do jogo, de jogar futebol com a bola e sem a bola. Para mim, o futebol joga-se com a bola, claro que também se joga sem a bola hoje em dia, cada vez mais importante, não só o futebol sem bola, como também a parte física, e eu sou muito apologista disso. Mas o Mr. Luís Castro, dá prazer jogar com ele, deu-me muito prazer jogar com ele, e a forma como ele nos explicava a ideia dele e nos fazia acreditar nisso, foi o que mais me marcou nele. Em termos de treinadores, qual é que era assim o mais líder? Aquele que O mais líder, levava mesmo os jogadores atrás, levava mesmo a equipa atrás. mais líder. ah, Em termos de lutar para atingir os objetivos. Isso não é fácil. Eu diria. Isso pode ser olhado de várias De várias maneiras. formas, É, mas mas eu vou, aquele que naquela que eu dava acho que estás-me a dizer, eu vou dizer o Mr. Álvaro Pacheco. ok, que remavam assim todos Sim, eu podia sincronizados. dizer também o Mr. Rui Borges. Então diz os Ah, 2, pronto. posso dizer os dois. Podemos São, são, encaixar os 2. são lideranças diferentes. São lideranças completamente diferentes. Mas acho que os dois no final conseguiam ter o mesmo objetivo. Tivesse alguma história
engraçada com algum deles? Por exemplo, com o Álvaro Pacheco ou com o Rui Borges? Deixa-me pensar, eu acho que o Rui Borges do ano passado Eu fomos conheço jogar. os 2 e são os 2 bastante divertidos. Para quem não Eu, com, conhece, eles são. eu com o Rui Borges, eu lembro do ano passado fomos jogar ao Cazaquistão, para a Liga Conferência, e era o meu aniversário. Eu passei o meu aniversário 12 horas no avião, e quando chegámos lá, nós marcaram um meeting qualquer ou um ginásio, já não me lembro. E eu lembro-me que eu por acaso estava aí com o Mr. Rui Borges para o elevador, mais o Bruno Gaspar e se calhar mais outro jogador. E lembro que ficámos presos no elevador no Cazaquistão, não sei, muito tempo. Tivemos lá muito Mas tempo. quem é que ficou preso? Eu, o Mr. Rui Borges, um adjunto do Mr. Rui Borges e o Bruno Gaspar, e ficámos lá presos. Depois tivemos que pagar 4. depois tivemos que pagar a multa, já não me lembro qual era a multa, mas por causa do elevador. Só nos rimos lá dentro, depois aquilo nunca mais abria, estávamos a ficar ansiosos a suar. Mas há muitas histórias divertidas. O Mr. Álvaro Pacheco, pelas expressões que usava no treino, ele é muito engraçado. Ele a mim chamava-me Imperador. Não sei porque é que ele me começou a chamar Imperador, mas ele começou a chamar Imperador e depois o pessoal ria-se disso também. E ele usava alcunhas para muitos jogadores. A sério? E era uma pessoa muito viva no treino, entendes? Quando ele via alguém não sei, a fazer um carrinho no treino, alguma coisa, ele ficava completamente louco, começava a gritar no meio do treino, ou seja, Não queria conquistava. carrinhos, não queria Não, carrinhos. queria, ele gostava Ah, disso, ele ele gostava gostava de dessa garra, dessa determinação, e contagiava ali a malta, por isso eu gostava muito desse lado dele. Era engraçado ao mesmo tempo, muito engraçado. a forma como ele, A forma como ele se expressava e como ele começava a gritar, mas é bom, é sinal de que vive aquilo e é apaixonado por aquilo. e do Rui Borges, por exemplo, algum momento assim mais engraçado sem ser estarem presos no elevador? Ah, pois isso não é muito engraçado, não. Ah, muito engraçado sem estar preso no elevador. Não sei, não me lembro. Eu sei que o que eu recordo também com saudade é o facto de ele também ser transmontano. E a minha família, do lado da minha mãe, é transmontana. E portanto nós falávamos muitas vezes de um local lá em Trás-os-Montes, de onde eu sou, da minha mãe é. E pronto, e partilhávamos histórias e comidas de Trás-os-Montes, enchidos, feiras do fumeiro. Eram coisas engraçadas, normais. Coisas típicas também, não é, Exatamente, Trás-os-Montes. exatamente. Como é que tens acompanhado sobretudo o sucesso do Rui Borges? Tens visto com bons olhos também, não é? Ele próprio ter traçado ali o seu caminho também? Claro, sim, olha, em primeiro lugar fico muito feliz por ele. E depois é algo que não me surpreende, porque eu sempre reconheci muita qualidade nele, principalmente eu tive a oportunidade de dizer isto há uns tempos quando me entrevistaram. Para mim foi dos treinadores, não, acho que foi mesmo o treinador que melhor prepara o jogo antes do jogo ao fim de semana. É um treinador que prepara muito bem os jogos. E na minha opinião, um treinador muito humilde, muito sério, sabe estar, e eu gostei muito dessa faceta dele, para além do nível futebolístico que tem, para chegar a esse nível, como é óbvio. Por isso não me surpreende e fiquei muito feliz por ele, e acho que não vai ficar pelo Sporting. Onde é que achas que poderá ser o futuro dele? Não sei, mas não sei dizer a liga nem o clube, mas acho que pode dar ainda mais um passo no futebol e ir para um clube nas melhores ligas da Europa. Da Europa. Também tens esse sonho, Tomás? Tenho, claro que sim. Acho Por que exemplo, não. tens assim algum campeonato favorito? Pronto, já sabemos que amas Portugal, que te sentes muito bem aqui, principalmente no norte, não é? Mas Mas, sei lá, tens assim um campeonato favorito onde gostasses também de experimentar, de teres essa Sim, é assim, olha, experiência? de ver, o meu campeonato favorito de ver é a Premier League da Inglaterra. Mas o campeonato que eu acho que se adequaria melhor às minhas características era o campeonato espanhol. Adorava jogar no campeonato espanhol. E acho que Espanha é um país Mesmo. fantástico também, por isso. Verias-te super em Espanha. Super. E é aqui ao lado também qualquer coisa vens-nos visitar, não é? E é rápido, por isso. Muito bem. Agora vamos fazer aqui um ping-pong, ok? Tomás, perguntinhas muito rápidas, sem pensares muito, ok? Vou Podes tentar, vou pensar. tentar, vou Então vá, tentar. pressão máxima, pressão à vitória agora. Então estou habituado agora. Ai, pois é, verdade.
Um jogador que representa o espírito do Vitória. Sem seres tu. Cafu. Tu que não contas, pronto, tu representas, não é, o espírito do Vitória, mas sem tu. O Olha, um que me veio, o Cafu. Cafu. Ok, porquê? Porque acho que é um jogador que tem aquelas características que eu te disse. Para além de ter muita qualidade, é um jogador com muita garra, com coragem e com personalidade. Um jogo inesquecível em Guimarães. Já falámos de alguns, não é? Meu? Sim. Ou não, também pode ser um jogo que tenhas assistido também, para além. Mas diz primeiro o teu. Jogo Meu? inesquecível. Pode ser o Vitória Sporting, que eu te disse. Ok. Que eu assisti um Vitória, também, olha, um Vitória Sporting, em que eu era muito novo, fui ver com o meu pai ao estádio, o Vitória estava a perder 3-0, a faltar 10 minutos e empatou 3-3. Foguilo, te lembras desse Não jogo? me esqueci, é verdade. Ainda o Marega era ponta-lança do Vitória. Então, ou seja, tu disseste-me que converteste a tua família inteira, mas na altura já ias com o teu pai ao estádio, portanto, no fundo, Não, mas ia com o meu pai ao estádio só depois de estar no Vitória. está no Vitória. Ah, ok, certo. Entendes? Antes eu nunca, Ok. quase era raro. O estádio Dom Afonso Henriques em 3 palavras. Ahm, Rápido! Especial, saudade e mágico. Mágico. Gostei. Treinador que marcou a tua vida. Pá, só podes já dizer disse. pá, não dá, né? Luís Castro. Luís, Mas mas pode ser Luís Castro. temos o Luís Castro, foi também, te acompanhou na tua formação. Completa, o Vitória Sport Clube é o quê? O quê? Desculpa? Completa, o Vitória Sport Ah. Clube é... É uma forma de viver. Ai, que bonito. Está inspirado o homem? Os ares da Sérvia... Não, eu vou de férias amanhã também. Ai, é? Não estou a brincar contigo, depois vais ter que cortar isto. Porque tu é que vais de Mas férias, podias agora ter umas mini férias, sei lá, não sabia, não é? Não vou ter, não Mas vou ter. não vais ter, pois. Quando é que são as férias? Está quase também. É no final de maio. Pronto, está quase também. É como aqui. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada, Tomás, por estás connosco. Foi um gosto ter-te aqui. Obrigado. Espero Obrigado, meu Bruno. ver-te a ti, não é? E à tua família maravilhosa brilhar, seja onde for, seja em Portugal, seja em Espanha, quem sabe, não é? Seja aí na Sérvia, espero que essa experiência, não é, te faça crescer, não é? Enquanto pessoa, enquanto futebolista, desejo-te tudo de bom e do melhor para vocês. Um grande beijinho e obrigada por estares aqui connosco mais uma vez, Tomás. Obrigada. Obrigado eu pelo convite e também espero que essas coisas aconteçam todas. Para mim o mais importante é dar o meu melhor e tenho a certeza que no futuro as coisas vão correr bem. Por isso, muito obrigado por este bocadinho. Obrigada a nós por esse bocadinho. Queres deixar uma mensagem aos adeptos do Vitória? Tenho muitas saudades deles, muitas saudades de jogar no nosso estádio e eu já disse isto várias vezes, mas se a vida for boa para mim, um dia ele voltar lá. Vai ser boa para ti, certamente. Como já é, Tomás. Por isso, espero vê-los um dia, outra vez. Obrigada, esperemos ver também em breve continuares a brilhar por esses relevados fora, seja onde for. Obrigada e muito sucesso Obrigado. para ti, Tomás. Obrigada. Obrigado. Há clubes grandes, há clubes históricos e depois há clubes que são muito mais do que futebol, são identidade. Foi esta a conversa com o Tomás Andel, antigo capitão vitoriano e, sem dúvida, um jogador que representa muito bem aquilo que é a febre do Vitória Sport Clube, a febre da cidade de Guimarães. Muito obrigada e até ao próximo Sem Filtros.